Na última sexta-feira, 27 de outubro, Lula conversou com 38 jornalistas durante um café realizado no Palácio do Planalto. Eu trago aqui para você um resumo e uma análise do que foi dito por ele, e eu tenho um assunto muito importante para tratar contigo no final desse vídeo. Vem comigo. O primeiro ponto relevante dessa conversa é o fato de que na sexta-feira era o aniversário de Lula, o que não muda a nossa vida em absolutamente nada. Mas ele estava todo empolgado e já começou falando sobre isso. Eu estou muito feliz de estar completando 78 anos de idade. Eu, quando tinha 30, eu jamais imaginei que pudesse chegar aos 60. Eu estou completando 78 numa perspectiva de viver 120. No, God, please, no! No! É a meta que eu estou conversando com o Todo-Poderoso para que ele permita que eu fique um pouco mais no planeta Terra, até porque nós temos que tentar salvar esse planeta. Olha, considerando que o Brasil é hoje, depois dele ter prometido e ter salvado tanto assim o Brasil, o fato dele dizer que agora ele ainda quer salvar o mundo me faz querer me inscrever no próximo programa espacial da NASA. Melhor ainda se for só de ida. Eu não estou suportando mais. Seguindo adiante, ainda nesse discurso inicial, Lula falou sobre a cirurgia no quadril e sobre o período de recuperação. Essa cirurgia, ela leva, segundo o médico que fez a cirurgia, de 6 a 8 semanas para eu estar inteiro outra vez. Eu estou proibido de viajar em avião, só posso viajar depois das 8 semanas. São algumas semanas de alívio para o bolso dos brasileiros, mas não vá se animando muito, afinal tudo que é bom dura pouco. Já vá separando aí as suas economias, pois você terá que ajudar a pagar as hospedagens de Lula nos próximos destinos. E esses destinos vão custar caro. E a minha primeira viagem vai ser a viagem para a COP28 nos Emirados Árabes. Depois dos Emirados eu passo na Alemanha, porque tem um debate entre empresários brasileiros e empresários alemães, e eu estou, antes de chegar nos Emirados, dia 30, eu estou pensando em passar na Arábia Saudita. Aliás, repare na serenidade do olhar daquela que, mesmo não ocupando nenhum cargo no governo, sabe que esses serão os próximos destinos do seu tour mundial bancado com o nosso dinheiro. Eu sou rica! Eu sou rica! Por sinal, na hora de usar o dinheiro do povo brasileiro, Janja supostamente cumpre funções importantes para o país. Mas na hora de esclarecer como esse dinheiro foi gasto, aí a história muda completamente. Segundo o Diário do Poder, a Casa Civil se negou a cumprir a lei de acesso à informação quando foram solicitadas as informações dos gastos dela com dinheiro público, dos presentes recebidos como primeira-dama e até da agenda de compromissos no Alvorada. E mesmo com Janja tendo um gabinete no Palácio do Planalto, o argumento usado pela Casa Civil para recusar o acesso a essas informações foi de que ela não exerce função pública e não ocupa nenhum cargo público. Parece piada, mas não é. Só que fica a pergunta, se ela não exerce função pública e nem ocupa cargo público, por que raios então as despesas das viagens dela com Lula são bancadas com dinheiro público? É muita cara de pau. Bom, voltando à fala de Lula, ele já fez questão de antecipar como será o próximo ano. Afinal, você brasileiro precisa se organizar aí financeiramente para continuar bancando essas despesas. E depois, quando retornar ao Brasil, eu vou começar a viajar ao Brasil. O ano que vem vai ser o ano inteiro de viagem pelos estados brasileiros. Pelo menos aqui dentro do Brasil, não precisamos pagar em dólar, o que já é um peso a menos. Vamos adiante. Vocês são jovens e se lembram que quando nós tomamos posse em janeiro de 2023, havia um temor na sociedade brasileira de que o país estava em crise, de que a economia estava quebrada, de que o Brasil não ia para frente, que o ex-presidente tinha, detonado esse país. E eu, ao invés de assumir e ficar falando mal do governo anterior, eu resolvi fazer aquilo que um governo tem que fazer. Eu, ao invés de assumir e ficar falando mal do governo anterior... Não é possível. A que ponto chegou a cara de pau? Será que Lula sabe que existe internet? Nos últimos 4 anos, esse país foi desgovernado. Nos últimos 4 anos, parece que uma praga de gafanhoto passou por esse país. Do ajudante de ordem,
do Bolsonaro. Certamente uma casa de 8 milhões de dólares não é para o ajudante de ordem. Certamente é para o paladino da discórdia, para o paladino da ignorância, para o paladino do negacionismo. Aliás, os ataques a Bolsonaro não só estiveram presentes em todos os discursos que Lula fez em 2023, como ainda nesse próprio café com os jornalistas. Ele fez mais um ataque, 50 minutos após ter dito que não falava mal do ex-presidente. O que aconteceu recentemente com o 8 de janeiro foi um desvio pela existência de um governante que sabia fazer tudo, menos governar, que achava que poderia utilizar as instituições como instrumento dele para fazer política, que não tinha nada de republicano na cabeça dele. Enfim, depois de terminar esse discurso inicial, Lula abriu espaço para as perguntas dos jornalistas. E a primeira já veio na lata, questionando, entre outras coisas, o fato do Brasil estar agora tentando assumir um papel de mediador nesse conflito no Oriente Médio, sendo que na guerra entre Rússia e Ucrânia isso já não funcionou. Lula deu uma bela desconversada, falou que está conversando com muitos presidentes e ao falar sobre a ONU, ele disse o seguinte: como eu estou interessado, eu vou conversar com todo mundo. Alguém tem que falar em paz. Por falar em paz, a nota que o Brasil fez e foi aprovada nas Nações Unidas, porque a nota do Brasil foi reprovada, não, ela foi aprovada por 12 de 15 votos, 2 abstenções, e é por isso que nós queremos acabar com o direito de veto. Nós achamos que os americanos, os russos, os ingleses, os franceses, os chineses, ninguém tem direito de veto. É preciso acabar o direito do veto, ou seja, se tiver dúvida, vota essa maioria, ganha e cumpre-se. Pois é, engraçado é que ele quer acabar com o poder de veto dentro da ONU, mas aqui no Brasil, como presidente da República, ele tem o poder de veto sobre aquilo que é aprovado no Congresso. Um exemplo disso, a questão do marco temporal. A lei número 14.701, aprovada pelo Congresso, foi sancionada por Lula com 34 vetos. E aí, seu Lula? Por que não pedir o fim desse poder de veto também? Em outro momento do café, Lula foi questionado novamente sobre a posição do Brasil nesse conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas e sobre a recusa em considerar o grupo como terrorista, mesmo tendo considerado o ato como terrorista. Em sua resposta, Lula usou essa desculpa. O Brasil só reconhece como organização terrorista aquilo que o Conselho de Segurança da ONU reconhece. E o Hamas não é reconhecido pelo Conselho de Segurança da ONU como organização terrorista, porque ele disputou eleições na faixa de Gaza e ganhou. O que nós dissemos é que o ato do Hamas foi terrorista. Primeiro, Lula disse que o Hamas disputou eleições na faixa de Gaza e ganhou. De fato, o Hamas disputou as eleições em 2006 e ganhou. Mas Lula ignorou completamente a outra parte da história, que em 2007 o Hamas perseguiu e matou os políticos do Fatah, os seus opositores, dentro da faixa de Gaza e instaurou a partir dali uma ditadura que permanece até hoje. E segundo, Lula justifica sua recusa em classificar o Hamas como um grupo terrorista com base na tradição diplomática do Brasil de seguir o mesmo posicionamento do Conselho de Segurança da ONU. E nesse caso, como é conveniente para ele, por ser alinhado ao próprio posicionamento, de fato o Brasil seguiu o mesmo posicionamento do Conselho de Segurança da ONU. Mas em outras questões, a história é bem diferente. Em relação a Maduro, por exemplo, o grande amigo de Lula, pode não ter sido especificamente o Conselho de Segurança da ONU, mas a ONU, através de uma missão internacional, publicou um relatório em setembro de 2020 apontando crimes contra a humanidade praticados pelo regime de Maduro na Venezuela, incluindo assassinatos e torturas. Em mais um relatório da ONU, publicado em setembro de 2022, ainda aumentou a lista de crimes praticados pelo regime de Maduro. E um detalhe muito importante, esses relatórios apontam responsabilidades diretas e individuais de Nicolás Maduro e de outros membros do governo venezuelano nesses crimes. Só que nesse caso, para Lula, a ONU é que é a malvada. Para ele, o pobre coitado Maduro só está lutando pela democracia e pela liberdade do povo venezuelano. E ainda no assunto do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, Lula disse isso. Se eu tiver informação, olha, ô Lula, tem o presidente de tal país que é amigo do Hamas. É para esse que eu vou ligar. Ô cara, fala pro Hamas libertar o refém, porra. Fala pro cara libertar os reféns, para que ficar com o inocente lá detido?
Liberta, tem gente que precisa de remédio para tomar, tem gente que tem arma, liberta os reféns. Olha, apesar da infantilidade absurda desse comentário e achar que é tão fácil assim resolver uma guerra, ainda mais quando se trata de um grupo terrorista, eu ainda faço questão de ajudar Lula nessa missão. Se é para ligar para um amigo do Hamas, ligue para si mesmo, pois apesar desse assunto ser tratado como fake news aqui no Brasil, o Hamas já demonstrou algumas vezes uma proximidade com Lula, ou pelo menos um respeito muito grande. Em maio de 2021, o jornal esquerdista Brasil 247 entrevistou um dos líderes do Hamas, e a história já começa muito errado por aí. Por que um jornal brasileiro entrevistou um líder de um grupo terrorista? Mas enfim, na ocasião, esse líder do Hamas disse que Lula era amigo do povo palestino e que o Hamas esperava a sua volta. Em 2022, após ter sido eleito, Lula foi parabenizado pelo Hamas em uma publicação no site oficial do grupo terrorista. Portanto, seu Lula, fica claro o profundo respeito que os terroristas do Hamas têm com o senhor. Só nos resta entender o porquê disso. Agora eu tenho um assunto muito importante para tratar contigo. No último final de semana, as fortes chuvas que atingiram o Paraná, meu estado, deixaram algumas cidades com bairros inteiros embaixo d'água. E esse foi o caso de Dois Vizinhos, uma cidade que fica a cerca de 50 quilômetros da cidade onde eu moro. E assim como eu ajudei a divulgar uma vaquinha criada para ajudar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul há algum tempo atrás, agora é o momento de pedir a sua contribuição para ajudar as vítimas das chuvas aqui na minha região, aqui no meu estado. O Rotary Dois Vizinhos Amizade está arrecadando doações. Se você puder contribuir com qualquer valor em dinheiro, faça sua doação usando como chave Pix o e-mail rcdvamizade@gmail.com. E se você for aqui da região sudoeste do Paraná, você pode ajudar doando roupas e calçados, materiais de higiene, materiais de limpeza e cobertas, entregando diretamente na Casa da Amizade, lá em Dois Vizinhos. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe para que cada vez mais pessoas possam saber o que verdadeiramente acontece no Brasil, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber todo o conteúdo novo que nós publicamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.